Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Começando com uma movimentação do governo para enfrentar o coronavírus. O governo federal encaminhando ao Congresso Nacional um pedido para a decretação de estado de calamidade público. O Congresso precisa aprovar para que isso se torne realidade. Na prática, significa que o governo poderá gastar mais sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece limites de gastos. E com isso, o rombo das contas públicas, que ficaria em 124 bilhões, pode chegar a 200 bilhões de reais neste ano. Tudo como medidas para combater o coronavírus. E essa decisão veio depois da confirmação da primeira morte por coronavírus no Brasil, um paciente de 62 anos, um homem que estava internado no hospital particular de São Paulo e que estava no grupo de risco por ser diabético e ser hipertenso também. Há outros casos em São Paulo, outros 4 casos sendo investigados, e no Brasil são 291 casos confirmados de coronavírus. Ontem, o presidente Bolsonaro recebeu o primeiro panelaço, que foi promovido em diversas cidades do país e estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Hoje está marcado um novo protesto, que as pessoas pegam as panelas, gritam nas janelas de casa, nas sacadas, em protesto contra o presidente. Hoje também a gente tem uma entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem adotado um tom bastante crítico em relação ao como o presidente tem lidado com a questão do coronavírus aqui no Brasil. Fala, por exemplo, do fechamento das fronteiras e fala também de medidas efetivas que devem ser tomadas pelo Executivo para enfrentar essa pandemia aqui em território nacional. O presidente da Câmara, que também fala ao Estadão hoje sobre um inimigo que é se arranjado, que o presidente arruma sempre um inimigo para arranjar algum tipo de conflito. Ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão tentando planejar sessões virtuais lá no Congresso para dar andamento a pastas importantes, a assuntos importantes. Por exemplo, a aprovação desse decreto de estado de calamidade aqui no país até o fim do ano. E hoje é mais um dia de muita tensão no mercado financeiro por causa do coronavírus. Primeiro impacto, logo cedinho, já no dólar, que abriu cotado aqui no Brasil, no câmbio, R$ 5,20. O maior valor nominal da história. Parece que todo dia a gente fala isso, o maior valor nominal da história, mas agora foi renovado para R$ 5,20, depois deu uma caída para R$ 5,16. Nas bolsas de valores, mundo afora, com muitas quedas, na Ásia as principais bolsas fecharam com quedas expressivas. Na Europa, os pregões também estão com fortes quedas e a Bovespa há pouco abriu os negócios já com uma queda de 7%. Tudo isso aí é uma expectativa para o detalhamento das medidas envolvendo a calamidade pública, decretação de calamidade pública. A equipe econômica deve detalhar tudo isso ainda na manhã desta quarta-feira. E tem ainda a decisão do Copom sobre a taxa básica de juros, que deve sair no final da tarde, começo da noite, muito esperada pelo mercado. Hoje a taxa Selic está em 4,25% ao ano. A gente acompanha em tempo real o mercado financeiro. E a gente acompanha, claro, a agenda do presidente Bolsonaro, que hoje não falou com os jornalistas e ontem a gente viu uma mudança de tom ao longo do dia. Voltou a falar sobre histeria em relação a como os governadores também têm reagido à restrição de circulação de pessoas por conta da pandemia do coronavírus. Mas depois falou num tom mais de reconciliação, tuitou falando que é preciso a união de todos para tratar desse tema. E mais à noite falou com os jornalistas, aparentava estar mais calmo, falou de uma reunião ministerial que vai ter agora no começo da tarde, para determinar o que vai ser feito em relação ao coronavírus, com todos os ministros presentes, talvez os mais velhos, por videoconferência. Também falou sobre uma outra reunião que vai ser refeita, na verdade, com os presidentes da Câmara e do Senado, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar também sobre essa pandemia aqui em território nacional, uma reunião que a gente já viu sendo feita sem a participação do presidente na segunda-feira. E hoje também lidamos com outra informação, a confirmação de coronavírus, de um teste positivo por parte do general Augusto Heleno, que é um ministro importante, tem 72 anos e também estava na comitiva brasileira que visitou os Estados Unidos, portanto ele é o 15º membro dessa comitiva que atesta positivo para coronavírus. E acompanhamos ainda todas as consequências do coronavírus no esporte, com várias competições interrompidas, confirmação de adiamento para 2021 da Eurocopa, o Campeonato Europeu de Seleções, que seria disputado
neste ano em 12 países, ficou para o ano que vem, e também da Copa América, que seria disputada com 2 sedes, na Colômbia e na Argentina, também vai ficar para o ano que vem. O Comitê Olímpico Internacional se reuniu e insiste que, por enquanto, estão mantidos os Jogos Olímpicos de Tóquio, com abertura prevista para 24 de julho. No entanto, algumas competições que são classificatórias para os Jogos Olímpicos estão sendo afetadas e isso deve mudar os critérios de classificação, mas por enquanto mantidos. E o Estadão traz hoje também um levantamento sobre os campeonatos estaduais aqui do Brasil. 7 estados ainda estão mantendo os campeonatos, apesar da pandemia de coronavírus. Acompanhe lá no Esporte do Estadão. Bom, eu vou falar também sobre boas práticas, né? Assim, diversas iniciativas que a gente está vendo da classe artística, de celebridades, para lembrar sobre os cuidados que são importantes para a gente combater essa pandemia de coronavírus por aqui. A novidade é que a Turma da Mônica, né, entrou nisso no Twitter, na conta do Twitter da Turma. Foi publicada ali a capa, né, como se fosse de um gibi, com uma cena que é, no mínimo, inesperada. É o Cascão, personagem que a gente sabe que odeia a água, se preparando para lavar as mãos, né, ao lado de toda a turma, e ele tá com um sorriso no rosto, né, não tá com aquele ar de temor como sempre a gente vê acompanhando nos gibis. É uma iniciativa do Maurício de Souza, também para falar sobre essa conscientização de como é importante lavar as mãos, colocando um personagem emblemático também nessa história, nesse contexto. Tá aí, uma bela sacada, né? Bom, estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Obrigado, até amanhã. Até.